Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o nascimento da Ordem de Cristo e os Templários. Os dois programas anteriores nós falamos sobre os Templários e o Abade Correia da Serra. Agora nós vamos falar sobre o nascimento da Ordem de Cristo e, para tanto, nós vamos nos basear na obra de José Manuel Capelo, já falecido, intitulada Portugal Templário. Dentro dessa obra tem uma transcrição de um artigo, de um documento de uma fonte documental chamada Monumenta Henritina. É o volume 1. São vários volumes, eu tenho. A gente só compra isso em Portugal. No Brasil isso não existe mesmo, tá? Então, no Monumenta Henritina, essa obra, ela foi feita no período do Dr. Salazar, em que ele reuniu todos os grandes intelectuais de Portugal e mandou fazer um levantamento das fontes, onde é que estava aquilo ali, uma catalogação, e construiu essa poderosa biblioteca documental, Monumenta Henritina, né? Então, especificamente, este capítulo da obra do Capelo reproduz parte desse documento, tá? Bem, antes eu queria, para finalizar o assunto aqui da Ordem do Templo, queria deixar uma curiosidade aqui. Normalmente, quando se fala em Templários, Tomar é a grande cidade, digamos, ou a cidade que ficou mais famosa, como sede da Ordem do Templo em Portugal, né? Bem, a Ordem do Templo em Portugal teve 5 sedes, né? Braga, Soure, Santarém, Tomar e Castelo Branco, né? Bem, Braga foi aquela cidade, está no norte de Portugal, né? Quando nós vamos ver um mapa de onde estão os castelos da Ordem, né? As comendas, os lugares em Portugal que foram pertença da Ordem do Templo, evidentemente que a gente percebe que o posicionamento tem presença templária de norte a sul de Portugal, mas existe um adensamento dessa presença acima de Lisboa, né? Sobretudo margeando o Tejo ou os rios, tá? Isso é muito interessante porque mostra claramente uma linha defensiva. Abaixo de Lisboa, ou seja, Algarve, né, e Alentejo, nós temos pouca presença templária. Então, o maior número de castelos e de comendas e de lugares, eles de fato se colocam acima de Lisboa. Isso é uma curiosidade aqui que eu queria deixar. Bem, Braga foi a primeira casa, né, e hospital da Ordem em Portugal. Foi a primeira sede e foi em Fonte Arcada, né? Bem, que se estabeleceram os membros da Ordem vindos da Borgonha. Então, essa urbe pertenceu realmente à milícia templária da província de Portugal. Fonte de Arcada está situada perto de Penafiel. Quem coloca isso dessa forma é o Frei Bernardo da Costa, né?
e ele tem uma obra muito famosa, História da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele coloca aquilo, Fonte Arcada, ele cita Fonte Arcada. Então Braga é a primeira sede, né? Depois nós temos Suri, depois nós temos Santarém, né? Então existe a possibilidade, não muito segura, de que a ordem possa ter tido, isso é bastante controverso, viu? Mas eu quero aqui citar exatamente o que é controverso, possa ter tido a sua sede na recém-fundada Abadia de Alcobaça, né? Que é uma abadia cisterciense. Bom, Tomar foi inquestionavelmente a mais importante cidade templária de então, né? Até que a ordem vá se estabelecer em Castelo Branco. Castelo Branco está acima, acima de Lisboa e acima de Tomar, né? Bem, a importância de Tomar como cidade templária, ela vai decair bastante depois do mestre, o Frei Pedro Alvitz, ter decidido mudar a sede para Castelo Branco. Porque, estando num território que controlavam eficazmente, né, e que se encontravam muito mais próximos da zona fronteiriça, portanto, ali com fronteira com Espanha, né, então havia, digamos, um argumento de que você tem rapidamente uma maior capacidade de qualquer tipo de defesa, né? E ainda existia naquela altura a questão de Portugal ou da Península Ibérica contra os muçulmanos, contra os árabes, né? E então você tem uma questão de logística e você tem uma questão militar, né? Porque aquela fronteira ali, aquela situação, aquela posição geográfica de Castelo Branco, de certa forma, estará em maior diálogo com Sevilha, com Córdoba, com Granada, né? Então, Castelo Branco substitui Tomar, né? Bem, dito isto, vamos aqui passar ao nascimento da Ordem de Cristo. Então, a Ordem de Cristo é a verdadeira sucessora dos descobrimentos portugueses. A verdadeira sucessora da Ordem do Templo, dos Templários. E, repito mais uma vez, conforme havia dito no programa passado, não há em contexto europeu, em solo europeu, nenhuma outra ordem que tenha obtido autorização papal, bula, de funcionamento e de recepção do patrimônio dos templários. Então, em solo europeu, isso não existiu. O único local em que isso se deu foi em Portugal. Tá claro? Então, a Ordem de Cristo é autores que expressam diretamente isso, a verdadeira mentora, patrocinadora e descobridora dos descobrimentos marítimos. Tá claro? Então, quando o Brasil é descoberto, ele vem sob a bandeira da Ordem de Cristo. E o padrão, inclusive, a gente vê isso aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na igreja dos Capuchos, né, na Tijuca. O padrão dos descobrimentos tem o brasão português e tem o símbolo, a bandeira da ordem, né? Então, evidentemente que aquela tomada de posse, o Brasil não é descoberto em 1500. Em 1500 dá-se a tomada política do Brasil, que já era conhecido e visitado por Portugal há muito tempo. Com relação a isso, há documentos, há muitos trabalhos publicados internacionalmente, nacionalmente muito poucos, né? Mas há muitos documentos publicados internacionalmente e todos eles são tidos como apócrifos ou a historiografia oficial
não só de Portugal, hein? Mas de outros países. No Brasil, então, esse assunto é absolutamente proibido, negando peremptoriamente a primazia a Portugal a descoberta das Américas. Ora, todo mundo sabe que os vikings, né, já tinham ido até a América do Norte. Então, quando se fala em descobrimento ou redescobrimento, existe uma configuração toda específica naquele período, no medieval, sobretudo quando ainda configurava um tipo de concepção de globo, em que o globo tinha, segundo o formato bíblico, né, você tem 3 partes de mundo, consoante os descendentes de Noé, o povoamento, né? Então você tem África, você tem Ásia e você tem Europa. A 4ª parte do mundo é um completo desconhecido. Não existe essa ideia de uma 4ª parte do mundo. Então, quando existe os chamados descobrimentos, o que está em grande causa aqui também é o modelo de mundo. Modelo geográfico, modelo científico, modelo político. Então há toda uma discussão que ultrapassa também a questão meramente científica, técnica, política, religiosa, né? E que entra em outros segmentos. Eu já fiz programas sobre isso, né? De modo que a gente tem que procurar ampliar esse cenário do modo com um foco mais aberto possível, porque todos esses itens, né, que são tratados à parte e trabalhados à parte pela complexidade que eles exigem, eles se entrelaçam, né, formando uma teia. Tá claro? Bem, então os historiadores e os pesquisadores, os investigadores em solo português e fora de Portugal, que vão conferir a Portugal a primazia dos descobrimentos, tanto da América do Norte quanto da América do Sul e Central, porque de fato foi Portugal que chegou, não foi Espanha, foi Portugal. Eles são tratados como apócrifos e são proscritos. Juntamente com eles, o Jaime Cortesão, que foi um dos maiores historiadores de Portugal. A ideia da política de sigilo dos descobrimentos portugueses do Jaime Cortesão é refutada em grande parte da academia. E a explicação para isso é muito simples. A ser verdade aquilo que se coloca, né, que Portugal, de fato, dentre todas as nações europeias, foi aquela que esteve aqui nas Américas e que já visitava as Américas durante muito tempo. Isso reescreve não só a história da Europa, bem como reescreve a história do mundo. Tá? E evidentemente que isso é um tema tão espinhoso que os governos não estão dispostos a lidar. Agora, hoje em dia a gente tem um acesso à informação, né? Você tem documentos sendo publicados, tem um movimento editorial muito grande, enfim, a gente tem recursos que não tinha há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 1 século atrás, 2 séculos atrás, né? Agora, como é que isso foi possível? Evidentemente que para que essas visitas pudessem ser feitas, elas teriam que ser feitas por navio. Aqui é que entra o patrimônio da ordem, né? Patrimônio mental, patrimônio intelectual, patrimônio científico, para além do patrimônio financeiro. Porque não adianta nada você ter dinheiro se você não tem o conhecimento e a técnica. Então existem gerações e gerações, para vocês terem uma ideia, a suspensão da ordem do templo, né? Entre a suspensão da ordem do templo e os descobrimentos, nós temos quase 200 anos. Tá? Nesses 200 anos, evidentemente, houve um fluxo de navios muito intenso.
navios portugueses. Porque não é possível fazer o que Portugal fez em 1500 sem um conhecimento náutico. É impossível, por mais que se queira. Né? Bom, então, voltando aqui. Vou agora ler o texto aqui do Capelo. Ele começa dizendo o seguinte: a extinção da Ordem do Templo, promovida em França pelo rei Filipe IV, o Belo, e promulgado pela bula do Papa Clemente V, de 12 de agosto de 1308, endereçada a todos os reis da cristandade, denunciando-lhes os crimes de veneração a falsos símbolos, o de cuspirem na cruz, bem como de ofensas corporais, tais como a homossexualidade, felação e sodomia, crimes estes, porque eram imputados, não convenceu os soberanos que a receberam. Bárbara Frale, na obra dela, Bárbara Frale trabalha nos arquivos secretos do Vaticano, oficialmente, e ela tem feito pesquisas interessantes a respeito dos templários. Mas ela praticamente não cita Portugal. Tá? Aqui ela se refere aos templários da Europa. Todas essas acusações que a França vai fazer em cima dos templários foi um processo urdido com um determinado fim de aniquilar a ordem, porque a França, conforme eu falei nos programas anteriores, tinha um projeto pessoal de criação de uma igreja católica francesa. Né? Então é preciso entender que por trás daquela perseguição aos templários e a invenção de uma série de mentiras, o rei francês forjou praticamente todas as acusações. Né? O Papa, a disputa entre o Papa e o rei de França em relação a isso foi muito longa. E o Papa acabou perdendo e ele teve que ceder algumas coisas. E o próprio papado tinha a intenção de promover uma unificação da Ordem do Templo com os hospitalários, por exemplo. O que causava uma moça enorme à Ordem do Templo. Eles não queriam essa fusão. Né? Então, embora a França tenha feito acusações absolutamente ilegais e falsas, né? Havia uma intenção da própria estrutura de Roma de dar um jeito de administrar a ordem de uma forma mais intensa. Tá? Porque os templários prestavam obediência ao Papa, mas a administração deles era completamente independente. Então, existem outras situações ali. Seja como for, aquele processo elimina a Ordem do Templo na Europa. Né? E ela sobrevive em Portugal. Bem, continuando. Aliás, em Portugal, Dom Dinis só teve conhecimento através de uma segunda bula, datada de 30 de dezembro deste mesmo ano, na qual lhe era exigido que mandasse prender todos os templários portugueses e estrangeiros existentes no reino, bem como o de confiscar-lhe todos os bens. Só em 1314 é que Dom Dinis se viu obrigado, de fato, a cumprir as determinações do Papa. Isso aqui, essa informação do Capelo, eu discordo dela, porque Dom Dinis estava completamente a par do que se passava tanto em França quanto dentro dos interiores do Vaticano. Tanto é que ele vai tomando medidas e está junto com alguns reis de Espanha. Né? No entanto, propôs a este que, com os bens da Ordem do Templo, se constituísse em Portugal uma nova milícia exclusivamente portuguesa, a ser instalada na vila de Castro Marim, junto à fronteira sul-muçulmana, e a ela doada para esse fim. Só a 15 de março de 1319, o Papa João XXII, pela bula dada em Avignon,
instituiu a Ordem de Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo, a qual aplicou todos os bens dos templários portugueses. A nova ordem recebeu a regra de Calatrava, que é a Viz, instalou-se em Castro Marim, como se propusera, mas nos finais de 1356 ou começos de 1357, que é o fim do reinado de Afonso IV, né? Voltou para tomar a pedido dos freires de Cristo, alegando que, por se encontrarem tão junto da fronteira muçulmana, viviam em permanente risco e sob constante perigo de serem vencidos. Então, foi a 5 de maio de 1319, né, que, dando quase que imediato cumprimento à bula papal, foi celebrado em Santarém a instituição da Ordem de Cristo, quer dizer, dessa nova milícia, né, tendo como mestre, nomeado pelo Papa João XXII, sob proposta de Dom Diniz, o mestre também da Ordem de Avis, Dom Gil Martins, né? Homem cuja pureza de vida, cujo valor, cujo caráter, né, cuja inteireza, cuja fé, segundo Antônio Quadros, são absolutamente inquestionáveis, tá? Bem, então, naquele dia, 5 de maio de 1319, em Santarém, com uma grande pompa, né, a gente vê isso numa citação de Vieira Guimarães, tá? O próprio rei recebeu pessoalmente o juramento do mestre de Cristo, que era mestre da Ordem de Avis, Dom Gil Martins. Vamos perceber que Portugal teve 4 dinastias. A primeira dinastia é de Borgonha, a segunda é a de Avis, né? Então é muito interessante nós termos em perspectiva que o mestre da Ordem de Cristo é também um membro da Ordem de Avis, tá? Bom, então em 5 de maio, Gil Martins, Dom Gil Martins, é armado cavaleiro da nova ordem e fez o juramento de mestre de Cristo, né? Então, em 11 de junho de 1321, vai se realizar o primeiro capítulo, no qual são arrolados todos os bens da ordem, que naquela altura consta 10 cidades, 46 vilas e coutos, e se fixa em 84 o número de membros dessa nova ordem, dos quais 69 seriam freires cavaleiros, 9 seriam freires clérigos e 6 freires serventes ou sargentos. O Antônio Quadros também faz essa observação na obra dele, né? Então, a 14 de agosto de 1318, numa procuração do rei Dom Diniz, passada ao cavaleiro João Lourenço de Monsaraz. Monsaraz é uma cidade no sul de Portugal, né? Templária. E a Pedro Pérez, cônego de Coimbra, seus familiares, para em nome do monarca, agenciarem junto ao Papa João XXIII sobre o destino dos bens templários e de qualquer outra ordem militar existente em Portugal, e sobre a nomeação de mestre ou mestres para a administração dos referidos bens. Isso também consta no Monumenta em Ritina, né? Bem, então agora eu vou ler o documento aqui, porque isso é um documento importante, né? Uma vigilância tão cuidadosa, quase ciumenta,
que os reis exerciam sobre os direitos da coroa, sem embaraçar os cavaleiros no livre desenvolvimento do seu mistério, explica-nos em parte o fato memorável que se conheceu na inquirição final do seu viver e da sua conduta. Nos 2 séculos nada lhes havia a increpantemente atribuir, senão a admissão de um cavalheiro estrangeiro, sobrinho do 7º mestre. Nunca os templários portugueses se afastaram da lealdade devida ao seu rei, e enquanto que em Castela e Leão se sublevavam contra os seus soberanos, declarando-lhes guerra aberta, mostravam-se em Portugal sempre possuídos de afeição pelo imperante e pela pátria. Veja, isso aqui não é porque os templários eram bonzinhos e caridosos, não, hein? Desde o início nós vimos que a ordem do templo em Portugal, ela já entra sob regras do rei. E depois, com a Ordem de Cristo, quando Dom Diniz institui a Ordem de Cristo, ele também coloca cabresto na ordem. Porque é um fato, os templários tornaram-se extremamente poderosos na Europa inteira e eram indivíduos complexos, arrogantes em muitos dos casos, né? E que faziam frente aos reis. Né? Aquilo ali, muitos monarcas e muitos príncipes passaram a não ver a ordem com bons olhos, porque efetivamente a ordem declarava guerra aberta. Ela tornou-se um poder paralelo, digamos assim, né? Então, em Portugal a coisa desenrola de forma diferente, porque a ordem entra de uma forma diferente. Assim viviam os templários em Portugal, quando o bispo de Lisboa, João, com alguns prelados, recebeu o encargo do Papa Clemente V de submeter a conduta e o viver dos templários em Portugal a um exame minucioso. Isso foi em agosto de 1308, tá? Mas em nada se encontrou do que o Papa tanto desejava. Já um ano antes, este comunicara a Dom Diniz, em uma bula de 12 de agosto de 1307, que tencionava convocar um sínodo geral em Viena para dar sua decisão sobre a ordem do templo. Convidou o rei com instância para assistir pessoalmente. Descreveu aos bispos lusitanos a o comparecerem em Viena, a fim de esclarecerem também os delitos dos cavaleiros da sua nação. Então o Papa manda chamar a Viena todos os reis aonde a ordem do templo existia. Né? Todos os reis dos reinos aonde a ordem do templo existia. E, evidentemente, com aquilo ali, é uma exposição absoluta à imagem da ordem. Mesmo que a ordem não tivesse sido suspensa pelo Papa, o estrago da propaganda do Filipe de França, contando evidentemente em parte com a leniência do Papa, o estrago que foi feito à imagem da ordem, no meu entendimento, não poderia ser recuperado. Né? Aquilo ali quebrou as pernas da ordem mesmo. E imagem era tudo naquela época, né? A ideia de honra, né? Era algo que a ação foi muito bem feita e então o Papa manda chamar Dom Diniz. Bem, Dom Diniz viu de longe aproximar-se a Procela e preparou-se para a poder receber antes que ela entrasse em Portugal. O plano de circunspecção empregado sabiamente pelo rei neste grande processo contra a ordem do templo faz supor que ele previa o caminho que se seguiria. Dom Diniz era conhecedor do poder do Papa e do clero e da influência que ambos exerciam sobre o povo. Não lhe podia passar pela mente, a ele que compreendia a sua época, porque estava acima dela, apesar da confiança que tinha em si próprio, que o animava e o elevava, o opor franca resistência às medidas do sumo pontífice. Só era lícito realizar alguma coisa pela prudência e pela precaução calculada.
a respeito dos templários em Portugal, com referência ao que tinham sido até ali, ao trono e ao reino, como tinham vivido e trabalhado, e este objetivo estava formada, havia muito sua opinião e seu juízo. Ele não só os julgava inocente, mas até benéficos e úteis, e a sua perseguição devia parecer-lhe tão imprudente como injusta. Por isso mesmo, se mostravam pouco inclinado a abandonar o seu país e a afastar-se do seu povo para quase confirmar, pela sua presença em Viena, a sentença condenatória já de antemão pronunciada, que repugnava ao seu poder independente de soberano, não menos do que a sua prudência política e o seu sentimento de justiça. Enviou, contudo, alguns bispos, provavelmente com instruções, cuja perda temos a deplorar. Veja, então, Dom Diniz foi de uma sabedoria e de uma visão muito ampla, de uma visão, se a gente pudesse falar em geopolítica, né, e estratégica, que vai além do momento, muito além. Ele não só não se submete às tramóias do rei de França, bem como uma condenação que a igreja já tinha feito, sim, aos templários, mas ele também tem consciência de que ele não pode enfrentar esses poderes. Não tem condição, né? Militar, inclusive. E ele se safa daquilo de outro modo. Tá? Bem, o rei não ficou, por isso, inativo em casa. Mandou instaurar processo judicial contra os templários, mas não consoante as intenções do Papa. Então ele abre um outro processo. Clemente V foi ludibriado tempo suficiente para que a sua desilusão não pudesse tornar-se nociva ao rei e à ordem. Os templários portugueses escaparam, ainda que não a conselho do rei, mas de certo com o assentimento à tempestade que os ameaçava, com a fuga para o estrangeiro. Nós falamos nos programas passados que os templários de Portugal sumiram, abandonaram tudo. Tudo. Os castelos, as comendas, tudo. E só voltaram depois que Dom Diniz declarou a vacância daquilo ali, tomou posse, e eles só voltaram depois que foi criada a nova ordem, né, a Ordem de Cristo. Bem, então voltando aqui. Os templários portugueses escaparam, ainda que não a conselho do rei. Claro que foi a conselho do rei, né? Mas de certo com o assentimento à tempestade que os ameaçava, com a fuga para o estrangeiro. Nenhum foi preso. Imediatamente, aí é questão de se perguntar, que é algo realmente muito curioso. Os templários estão sendo perseguidos na Europa inteira. Para onde eles foram? No caso dos templários portugueses, não é? Para qual local? Qual país? Porque era muita gente. Imediatamente, tomaram os procuradores régios a maior parte dos bens da ordem porque, segundo a razão apresentada, tinham sido ilegalmente separados da coroa e procederam judicialmente contra os cavaleiros. Passaram novamente para o poder da coroa em 27 de novembro de 1309 as povoações de Pombal, Suri, Ega e Redinhas, funcionando nesta causa como juízes o bispo de Lisboa, o prior dos franciscanos da mesma cidade e mestre João das Leis. Em 1310, o mesmo com respeito às povoações e castelos de Idanha Velha, Salvaterra do Extremo e Rosmanial e outras. Tais processos foram julgados com uma velocidade estranha ao habitual andamento judicial deste reinado. Além do rei, levantaram também poderosos eclesiásticos e conventos, sob diversos pretextos, pretensões a territórios da ordem do templo. Todavia, o monarca ordenou, em virtude da ausência do mestre da ordem e dos cavaleiros,
a suspensão dessas reclamações e a penhora dos domínios em questão, até que os templários houvessem defendido a sua causa perante o Papa e recebido sentença final. Evidentemente que, mesmo em solo português, nós vamos ter outras ordens que vão querer que o patrimônio dos templários seja transferido para elas, né? E é interessante esse processo esse modelo de julgamento, né, que Dom Diniz faz às pressas, dizendo que o patrimônio da ordem tinha sido obtido ilegalmente. Isso é evidentemente uma mentira imensa, né, porque a ordem só obteve o patrimônio que obteve por doação, de reis, de príncipes, de nobres, seja lá o que for. Dessa forma, chegaram sucessivamente todos os bens da ordem ao poder do rei. Com isto, alguma coisa estava feito. Todavia, Dom Diniz não ignorava que ele só não era poderoso bastante para resistir à vontade do Papa. Se este, porém, quisesse um dia dispor dos bens da ordem, que usurpação escandalosa dos direitos da coroa, de que o rei era tão ocioso. Que prejuízo para o reino se as povoações e os castelos, desagregados do Estado, seguissem um interesse estranho. O rei devia procurar auxílio no estrangeiro e achou onde perigos e vantagens semelhantes tinham criado igual necessidade, isto é, Castela. As negociações com o rei Fernando IV, seu genro, começaram em 1309, resultando dessas negociações uma convenção de 21 de janeiro de 1310, pela qual ambos os reis se obrigavam reciprocamente a conservar, caso fosse suspensa a ordem, para os seus países, os seus bens e rendimentos, e a defendê-los contra quem quer que fosse. Um concílio nacional, convocado por ordem do Papa no mesmo ano para Salamanca é a Espanha, né? Em 1310, a fim de investigar do viver e da conduta dos templários nos reinos de Castela, Leão e Portugal, tinha de excitar novos cuidados a ambos os reis. O resultado deste concílio, porém, foi tal que devia corroborar amplamente a opinião que Dom Diniz formara a respeito dos templários. Depois de uma exata inquirição dos acusados, foram estes, por unanimidade, declarados inocentes pelos prelados reunidos, entre os quais se encontravam os bispos de Lisboa e da Guarda. Que o Concílio dos Santos Padres entregasse todo o assunto à decisão suprema do Papa, eis o que não podia fazer vacilar Dom Diniz em sua convicção. Os reis de Castela e Leão isso aqui, o texto tem um equívoco, tá? É um lapso colocar o nome do reino de Leão, né? Quem compôs ou fez a revisão desse documento não reparou que, naquele tempo, o reino de Leão tinha sido há muito assimilado pelo reino de Castela, né? Então, onde se lê Leão, nesse documento, tem que se pensar em Portugal. Portanto, os reis de Castela e Portugal, né, convidaram o rei de Aragão a entrar no acordo. Então, veja bem, o rei de Castela é genro do rei Dom Diniz, tá? Bom, então ali em cima, os reinos mais poderosos, né? A gente tem Leão, Castela, Navarra e Aragão, todos no norte do que é a Espanha, né? Digamos assim. Dali para baixo é a Andaluzia, são os árabes. Os reis de Castela e Leão os reis de Castela e Portugal, convidaram o rei de Aragão a entrar no acordo. Jaime II, que se encontrava em idêntico lance, procedeu desde logo de harmonia com eles. Anuiu ao convite de Dom Diniz que todos três seriam no acatamento do seu direito. Prometeu prescrever aos seus enviados da corte do Papa o mesmo ano,
procedimento que os comissários portugueses e castelhanos tinham seguido nas negociações, e informar de tudo relativo ao assunto, como esperava ser informado por ele. Iguais intenções tinha Dom Jaime II, declarado um ano antes ao rei Fernando de Castela, dizendo-lhe que, quando ele, de acordo com Dom Dinis, enviasse o arcebispo de Braga ao Papa, daria aos seus enviados à Santa Sé instruções concordes, para que o Papa e toda a corte reconhecessem como em tudo era uma mesma coisa o que se referia ao rei de Portugal, ao de Castela e a ele. Essa aliança de resistência dos três reis produziu efeito. Quando Clemente V, em 1312, ordenou de fato a suspensão da Ordem do Templo, concedendo todos os bens da mesma aos hospitalários, que é uma outra ordem, né? Fez uma exceção a favor daqueles três soberanos. Fixou-lhes, contudo, um prazo dentro do qual haviam de entender-se e combinar com a Santa Sé sobre a aplicação dos bens. O Papa nomeou para administrador dos territórios da Ordem Portuguesa o bispo Estevão do Porto, que Dom Dinis rejeitou como nome suspeito. No tempo em que ele era freire, conforme contava Dom Dinis, mendigava de sacola às costas. Dom Dinis tomara-o sob sua proteção e elevou-o a seu confessor, e depois a bispo do Porto. Pleno de confiança de um homem que lhe devia o bem-estar, enviou-o ao Concílio de Viena e confiou-lhe o assunto tão importante da ordem. 40.000 libras que o rei lhe mandara entregar deviam servir para custear as despesas e para influxo de maior energia à sua oratória. Então veja, existe uma estratégia, o documento é grande, eu não vou conseguir terminar de ler o documento, eu vou ler só mais um parágrafo, né? E aí nós continuamos isso aqui num segundo momento. Mas com a boa sorte do prelado, subira também o seu orgulho. O interesse próprio apagara nele todo o sentimento de gratidão para com seu benfeitor. Afastado da sua vista e longe do juízo dos seus concidadãos, trabalhou sem ambages, unicamente para os seus próprios fins e proveitos, despendendo nisto a soma recebida. Concebera o plano de subir à cátedra episcopal de Lisboa e de alcançar a do Porto para seu sobrinho. A morte do bispo de Braga, falecido durante o Concílio de Viena, proporcionou-lhe o ensejo para alcançar tal dignidade. O rei queria transferi-lo a Braga, mas a cidade de Lisboa, sendo mais influente, prometia à ambição do prelado um terreno mais amplo e mais favorável. E Estevão, que sabia utilizar sua posição, alcançou do Papa que o bispo de Lisboa fosse transferido para Braga, e ele próprio para Lisboa, recebendo seu sobrinho mais tarde a diocese do Porto. Em Lisboa, encontramo-lo ulteriormente ateando o fogo da discórdia, na desgraçada contenda entre pai e filho, como inimigo declarado do rei. Depois, fugitivo e ativo na corte do Papa, caluniando o seu soberano e benfeitor. Era este o homem nomeado pelo sumo pontífice para administrador dos bens dos templários, que o rei, porém, rejeitou. Foi ele também que, em vez de apressar as negociações com a Santa Sé e de alcançar o que o monarca desejava, sacrificou este desejo ao seu proveito próprio, demorando as negociações pelas suas intrigas. Uma parte da culpa desta demora de anos cabe, é verdade, também ao prior dos hospitalários, Estevão Vasques Pimentel, que durante a sua presença na corte do Papa trabalhou ativamente a favor da sua ordem, esperando obter os bens que os templários possuíam em Portugal e Espanha. Todavia, parece que o príncipe o julgava menos culpado, pois que mais tarde ainda lhe dispensou sua confiança. Em todo o caso, as negociações não se teriam prolongado 6 anos completos, se o desejo do imperante não tivesse encontrado resistência obstinada pelo próprio Papa e na Cúria Romana. Apesar desta resistência, apesar dos esforços em contrário, do prior e das intrigas do bispo do Porto, venceu finalmente o rei,
alcançando o que aspirava com firmeza, prudência e perseverança. Vejam que as dificuldades que Dom Diniz enfrentou, não é? E repito, a grande visão que o rei teve naquela altura, não só do que a ordem significava para Portugal, né? Vamos lembrar que Portugal tinha um projeto próprio, tá? Eu já falei sobre isso. E evidentemente que o rei não ia abrir mão desse projeto pessoal, né, da coroa, como uma monarquia que também, torna a dizer mais uma vez, almejava a construção de uma igreja portuguesa. Roma naquela altura, o Vaticano naquela altura, tinha conflitos imensos. E nós vamos, é preciso ter em perspectiva que o grande processo de cristianização do mundo, ou da expansão do cristianismo pelo mundo inteiro, ele não foi feito pela Igreja de Roma. E não foi feito por Espanha, não foi feito por Flandres. Foi feito por Portugal. E, nesse sentido, os descobrimentos marítimos têm um papel de destaque, não é? Porque é, de fato, aí onde a mensagem cristã será levada ao mundo todo, né? Nas Américas, na África, na Ásia, enfim. Além de mudar a estrutura geopolítica da Europa, a estrutura comercial é alterada. Os desdobramentos dos descobrimentos marítimos são, assim, absolutamente magníficos, né? Bem, isso nos dá uma dimensão, de fato, do que foi Portugal, a história de Portugal genuína, que no Brasil não é contada, né? Então, nós temos uma perspectiva, mesmo que longe de ser conclusiva ou completa, né? Longe disso, mas uma perspectiva um pouco mais ampliada daquela perspectiva medíocre e mentirosa que é contada nos bancos escolares até hoje, incluso aqui nas universidades. Porque a retórica de que Portugal era um país de gente ignorante, né, e corrupta, e de que Cabral vem ao Brasil pela primeira vez, num susto, isso até hoje é dito. E, evidentemente, os interesses por trás disso, esses interesses é que nós precisamos de entender quais são. Agora, documentos existem, tá certo? Documentos existem, e quando nós não temos documentos para comprovar, né, o documento dito oficial, você tem outras formas de investigação histórica que acabam fechando aquela conclusão, né? Então, a ideia de fonte é algo muito importante, mas é preciso ampliar o que se entende por fontes. Uma pintura pode ser uma fonte, uma arquitetura pode ser uma fonte, um registro arqueológico pode ser uma fonte. Então, quando a gente fala em fonte documental, a gente pensa somente naquilo que está escrito, né? Não. É preciso alterar essa hermenêutica, tá? E ampliar a ideia das fontes. A partir do momento que a gente fizer isso, nós começamos a ter uma visão diferente. E dentro da historiografia tradicional, via de regra,
os autores que não seguem uma linha dominante, uma norma dominante, eles são proscritos, deixados de lado. Porque você tem um consenso estabelecido, isso não é só agora não, sempre foi assim. Você tem um consenso estabelecido e aquele consenso atende a determinados interesses. E uma vez que você esteja furando aqueles interesses, evidentemente que essa perspectiva não é bem vista. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.